Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu vou, graças a Deus, eu vou indo bem, feliz, contente com vocês que me assistem aí direto, vendo os meus vídeos, as minhas mensagens que Papai do Céu manda para vocês através da minha pessoa. Mas vocês devem estar estranhando eu aqui gravando acamado. Desde o dia 19 de novembro. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes, né? Todos vocês talvez já sabem que eu já comentei várias vezes em vídeos anteriores a minha situação de acamado cadeirante, que eu sofri um acidente no banheiro. Exatamente agora, 3 de dezembro, fez 5 anos. E isso me impediu de eu voltar a andar, porque não consigo movimentar meus pés e também não tenho firmeza nos meus pés. E nesse acidente eu acabei pegando uma ferida aqui no fundo das costas. Eu já venho com essa ferida já há basicamente esses 5 anos. Aí meu filho e minha nora estiveram aqui em novembro, passando uns dias aqui com a gente. E aí, conversando, a gente decidiu procurar um especialista. E aí fomos num especialista em feridas e eles recomendaram um tratamento. Fizeram uma incisão lá, cortaram a lateral da ferida, porque do jeito que estava ela não ia continuar cicatrizando. E aí fizeram um tipo de medicamento com uma máquina que faz a vácuo, ela suga todo o líquido dentro da ferida para fora, para formar a cicatrização. E com essa máquina presa nas minhas costas aqui, eu não tenho condições de sair da cama. Eu não queria estar gravando para vocês aqui acamado, mas eu preciso falar com vocês. Eu não posso ficar muito tempo longe de vocês. Eu fico pensando assim, cadê? O que meus amigos vão dizer? Cadê o Valfrido? O Valfrido sumiu. Mas muitas vezes, quando o Valfrido some um pouquinho, não é porque o Valfrido quer, mas é porque muitas vezes o Valfrido não pode. Mas eu também, devido a essa situação, desde o dia 19 de novembro, assim, acamado, eu não tenho condições de preparar assim, muita coisa para vocês, mas eu não vou deixar passar em branco, não. Eu quero ver se eu falo com vocês hoje, né? E quero ver se eu falo com vocês ainda antes do ano que vem. Provavelmente daqui mais umas 2 semanas eu pretendo voltar a falar com vocês. E preparando alguma coisa, tentando ver, eu encontrei um dizer de um pastor, eu não sei se foi no YouTube ou se foi no Face, eu não me lembro exatamente onde, um dizer que me deixou um pouquinho preocupado. Eu não sei se você já ouviu dizer, ou talvez você até já disse: eu vou para Jesus do jeito que eu estou. Ele me aceita do jeito que eu sou. Será que isso é verdade? Eu também já algumas vezes, há muitos anos atrás, pensei assim algumas vezes. Mas esse pensamento desse pastor vai fazer com que a gente reflita. Olha o que esse pastor falou. Pastor Antônio Costa. Ele disse o seguinte, muito importante esse pensamento dele.
se o céu fosse para os desobedientes e quebradores da lei de Deus, Satanás não teria sido expulso de lá. Dizer do pastor Antônio Costa. Grande realidade. Se eu penso que eu posso ir para Jesus de qualquer jeito, do jeito que eu estou muito enganado. Olha o que o pastor disse, que se fosse assim, Deus não teria expulso Satanás do céu. Porque Deus é um Deus perfeito, um Deus de ordem. Ele não é um Deus que aceita qualquer coisa, não. Então, eu, para poder herdar, como eu tenho falado com vocês esse tempo todo, a vida eterna, eu tenho que ser obediente a Deus. Lembra do texto que eu já falei várias vezes para você? De Mateus, eu não me lembro exatamente, decoro agora capítulo e verso. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu preciso ser obediente a Deus. Eu posso até ir a Deus do jeito que eu estou. Mas veja um outro pensamento também. Esse eu não sei de quem que é, porque muitas vezes a gente encontra isso no YouTube ou no Face, mas não diz de quem é. Mas olha, medite bem também nisso daí, ó, que eu encontrei aí há uns dias atrás também. O mundo aceita bem todas as religiões. Preste bem atenção. O mundo aceita bem todas as religiões. Só não aceita o Evangelho. Por quê? Continua dizendo assim o seguinte: porque o Evangelho exige mudança de vida. Então eu, Manfredo, posso ir a Jesus do jeito que eu estou. Mas a partir do momento que eu aceito a Jesus como o meu Salvador pessoal, tem que haver uma mudança de vida. Aquele velho homem de pecado, que fazia muitas coisas erradas, deve deixar de existir e começar a fazer somente a vontade de Deus. Olha o texto que eu falei. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, o Evangelho, ele exige mudança de vida e uma mudança radical. Eu sei que é difícil, não é fácil. Muitas vezes a gente ter que mudar hábitos, princípios e tantas outras coisas mais. Mas é necessário. É necessário. Deus não aceita isso. E esse pensamento último ainda continua dizendo assim: é impossível viver para Deus sem morrer para o mundo. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que nós não podemos servir a dois senhores, porque a gente iria agradar a um e desagradar a outro. Como é que eu posso seguir a Deus, amar a Deus e amar a Satanás ao mesmo tempo? Não dá. É igualzinho querer misturar água com óleo.
não se mistura. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Satanás. Eu não posso servir a dois senhores. E servir a Deus exige mudança de vida. E a mudança muitas vezes é drástica, doída. Mas, como eu tenho falado com vocês, se você almeja a vida eterna, se nós almejamos a vida eterna, nós temos que mudar algumas coisas. Eu, por exemplo, já com meus 73 anos, que eu fiz agora 10 de novembro, 73 anos, ainda estou aprendendo a mudar algumas coisas, alguns hábitos que eu tinha, deixando de ter. É complicado porque você está acostumado a alguma alimentação que a gente tem que melhorar. Hoje a gente tem que prestar muita atenção nessa questão de alimentação. A gente vai no mercado, compra qualquer coisa, não presta atenção, né? Então nós temos que prestar atenção na nossa alimentação, na nossa saúde, no nosso físico, na nossa mente, nos preocupar mais naquilo que nós vemos e naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós falamos. Eu até vi esses dias, olhando aqui, me lembrei agora, um animal perguntando assim para o coelho por que ele tinha a orelha tão grande e a boca tão pequena. Aí o coelho respondeu, é porque às vezes é preciso ouvir mais e falar menos. Então junto a gente tem que policiar a nossa boca, policiar o nosso olho, os nossos ouvidos. Tudo isso tem que ser feito para o bem de Deus, para a vontade de Deus e não para a nossa vontade. Mas, meus amigos, eu gostaria de ler novamente aqui. Se o céu fosse para os desobedientes e quebradores da lei de Deus, Satanás não teria sido expulso de lá. Você quer ir para o céu? Você quer herdar a vida eterna? Então você tem que ser obediente a Deus. E você sendo obediente a Deus, eu tenho certeza absoluta que você vai herdar a vida eterna. Jesus está voltando. Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que não. Nós não temos mais muito tempo. O tempo está se esgotando. Na época de Noé, Deus deu 120 anos para o povo poder se arrepender e não se arrependeram. Hoje nós estamos vivendo como o povo naquela época. A porta da arca está prestes a fechar. E nós não estamos acreditando que Jesus vai voltar. Eu costumo dizer assim, Jesus vai voltar e vai pegar muita gente de calça curta. Quer dizer, desprevenido. Se você está pensando ainda que falta muito tempo para Jesus voltar, você está enganado. Se você for ler a Bíblia, Mateus 24, que vem falando dos últimos acontecimentos, das coisas que iriam acontecer, tem um verso que diz assim, quando virdes estas coisas acontecer, sabei que a vinda de Deus está próxima. Pelos acontecimentos, guerras, rumores de guerra, fome, peste, corrupção, o que está acontecendo no nosso mundo, desastres naturais, tudo isto são
coisas que foram preditas por Deus que iriam acontecer nos últimos tempos. Quando virdes essas coisas acontecer, sabei que Deus está às portas. Ainda temos tempo que a porta da graça ainda não foi fechada. Oxalá que não aconteça conosco o que aconteceu com o povo lá na época de Noé. Quando foram perceber, a porta da arca já estava fechada. Meus amigos, que Deus nos ajude, nos dê força para mudarmos as coisas erradas na nossa vida e nos prepararmos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos orar antes de terminar. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pela vida, a saúde, a paz que nos concedes, a oportunidade que me dás, ó Pai querido, de poder falar e alertar os meus amigos da brevidade da volta do teu filho, Pai querido. Teu filho está vindo para nos buscar. E muitos, ó Pai, estão despreparados ou não acreditando, ó Pai querido. Que o teu Santo Espírito possa atuar em nossa vida, fazendo que nós possamos nos preparar. Porque o nosso maior desejo é herdarmos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, quando Ele vier daqui mais alguns dias. Perdoa, Pai, as nossas faltas, os nossos pecados. Pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai querido. Muito obrigado por você ter me ouvido. Eu acredito que ainda que na próxima vez que a gente falar, eu ainda vou estar com esse equipamento aqui, porque esse equipamento vai ficar aqui provavelmente até fim de dezembro e a partir de janeiro, dependendo de como está a situação da ferida, vai mudar para um tratamento a laser. Mas está tudo entregue nas mãos de Deus. Meus amigos, muito obrigado. Sintam-se abraçados por mim e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.